Mas antes de passar a palavra ao doutor Irani, eu gostaria de falar rapidamente sobre os dois palestrantes. Então, o doutor Irani Bertolini é um empresário icônico, né? Todos conhecem o doutor Irani, a trajetória dele é muito reconhecida, uma trajetória de grande sucesso aqui na Amazônia. Eu tive a satisfação, doutor Irani, em 2018, me permitiu escrever a história dele num livro. O livro está publicado digitalmente, inclusive eu já publiquei aqui no nosso chat. Vocês podem verificar no chat que tem o link do livro. Então, quem tiver interesse, basta acessar esse link e lá vai estar o livro digitalizado, tá bem? Então, eu conheço um pouco a história do Dr. Irani. Então, é uma história realmente impressionante, fantástica, muito inspiradora, né? Dr. Irani é uma pessoa que começou a vida muito humilde, é descendente de italianos que se fixaram na Serra Gaúcha, isso ainda no final do século XIX. Com muito esforço, o Dr. Irani criou a empresa dele em 1978, né? A história dele está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico da Amazônia, não é? O Dr. Irani, a primeira viagem que fez para Manaus, para a Amazônia, foi em 1976. Em 78 abriu a empresa dele e hoje é um grande grupo empresarial, empregando milhares de pessoas, gerando renda e oportunidade para muita gente aqui na Amazônia e também em outros lugares do Brasil. O Dr. Irani, portanto, é um empresário e uma liderança empresarial muito respeitada e reconhecida, né, por todos. Dr. Irani já recebeu inúmeras comendas e homenagens, reconhecimento pelo valoroso trabalho que presta ao desenvolvimento socioeconômico da Amazônia. E, entre elas, eu vou mencionar uma homenagem feita pela Associação Panamazônia, que é a medalha Grandes Amazônidas, né? Dito isso, eu passo a palavra para o Dr. Irani. Se o Dr. Irani quiser complementar alguma coisa, falar mais um pouco sobre a Bertolini, sobre o grupo Bertolini, fique à vontade, Dr. Irani. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado pela menção e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, trabalhar assim, falando alguma coisa sobre o transporte na Amazônia, né? Eu queria começar falando quando eu vim para Manaus, as primeiras viagens. Eu vim para Manaus em 1976, como o companheiro falou. A primeira viagem eu vim até Belém. Eu vim com o meu caminhão, tinha um caminhão de ano 66, tinha 10 anos já esse caminhão. E embarcamos, nós ficamos 4, 5 dias esperando balsa em Belém. Na época não tinha frequência de balsa. E depois embarcamos numa balsa da Jonás. Demoramos 11 dias para chegar em Manaus. Vocês veem que naquela época as viagens eram devagar. E aquelas embarcações, a maioria eram rebocadores de casco de madeira, né? E as balsas a gente chamava de acabarancho, né? Porque acabava a comida e nós não chegávamos no destino. Então vocês veem a evolução. E o transporte hidroviário foi melhorando. Em 1990, nós constituímos uma empresa em 76, e a primeira empresa se chamava Irani Bertolini. Depois, em 78, parece que foi, nós constituímos a Transportes Bertolini. Em 92, a Bertolini teve uma cisão. Eu e o meu irmão resolvemos dividir. Ele montou uma outra empresa e eu fiquei com a Transporte Bertolini. E aí eu vim morar em Manaus e comecei a procurar inovações para o transporte fluvial. E fomos buscar novos motores, trouxemos um motor Cummins dos
tive na feira nos Estados Unidos, tive na fábrica da Cummins, e trouxemos esse motor para cá, evoluímos bastante. Na época nós estávamos com 7 dias e horas, 8 dias para chegar aqui, e depois passamos a fazer... Hoje nós estamos trabalhando com 5 dias e horas para chegar em Manaus, de Belém a Manaus. Então, vocês veem que de 11 dias nós chegamos pela metade do tempo. Então, nós evoluímos bastante nesse período. E a segunda viagem eu vim pela Jonasa também. A primeira viagem eu vim com uma carga de móveis Carrara, descarreguei na Bemol. E na segunda carga eu vim com a móveis Todoskine e descarreguei em vários clientes aí, Tevelar, Bemol, S. Monteiro e outros. Mas a terceira viagem eu vim via Porto Velho. Naquela época tinha 1.500 quilômetros de chão para chegar em Porto Velho. E de Cuiabá a Porto Velho era 1.500 quilômetros de estrada de chão. De lá a gente chegava ali na Madeira, tinha que dividir a carga, que a BR-319 estava recém-aberta e só passava um caminhão toco com 4 toneladas e um caminhão truque com 6 toneladas de carga. Então, a gente dividia a carga com outros caminhões, contratava um caminhão, dividia a carga e vinha para cá. Era asfalto, a estrada era uma estrada reta, plana, e a gente saía de madrugada de Porto Velho e vinha dormir aqui no Careiro. Então, era uma viagem rápida, né? E, infelizmente, essa estrada foi abandonada. Foi, eu acho que, um dos piores problemas que nós aqui do Amazonas enfrentamos foi deixar essa estrada ser abandonada. Mas eu queria aproveitar e falar sobre a evolução do transporte. Então, vocês veem que a gente saiu de 11 dias para chegar de Belém para cá. Hoje estamos com praticamente a metade do tempo. Então, o transporte rodoviário também evoluiu, porque naquela época os caminhões eram diferentes, né? Hoje o caminhão sai de São Paulo, 3, 4 dias está em Belém, mais 5 dias de viagem, considera 10 dias, 12 a carga está aqui. Então, já houve uma evolução. As perspectivas que nós temos para o transporte. A BR-163 foi concluído o asfalto. Ela já está, alguns caminhões já estão vindo pela BR-163. Com isso, a gente está ganhando 2 dias de viagem. A gente sai de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, vem a Cuiabá, Santarém, embarca em Santarém. Aumenta uns 400, 500 quilômetros, depende da onde a gente sai, de estrada. E aumenta um pouco o custo de pedágio, mas a gente ganha tempo. Então, hoje a gente ganha uns 2 dias de viagem, porque a gente embarca em Santarém e não embarca em Belém. E em Belém nós temos horário para as embarcações saírem, por causa que tem que enfrentar a Bahia. E ao passo que em Santarém, a gente encheu a balsa, pode já soltar para viajar, porque não temos problema de Bahia. Então, isso já é um ganho. E eu acho que com isso nós vamos ganhar 2 dias de capital de giro para as indústrias, capital de giro para o comércio e a velocidade nas operações, né? Porque 2 dias representa bastante, em termos de capital de giro para a indústria e para o comércio, e mesmo para o comércio também. Então, a BR-163 já está trazendo esse benefício. Nós temos a dificuldade que o trânsito na BR-163 está bastante complicado por causa do transporte de soja e milho, que é uma fileira de bitrem que chega, que vem, e outra fileira de bitrem que vai. Mas a Bertolini está começando a fazer alguma coisa por ali, e a gente pretende a carga que vier do sul e sudeste vir pela BR-163 e embarcar em Santarém. Então, já é uma evolução para quem está em Manaus. Para quem está em Boa Vista também já é uma evolução.
Agora, o sonho seria nós conseguir o trajeto da BR-319. A BR-319 está prometida de ser aberta já há muitos anos por vários políticos e até hoje ainda não conseguimos liberar essa questão ambiental, né? Um dia parece que as coisas andam para frente e 2 dias andam para trás. É uma pena, porque a gente poderia ganhar muito tempo com isso. Se a gente conseguisse vir pela BR-63, pela BR-319, a gente poderia chegar aqui com 6 dias, exagerando 7 dias. Então, uma carga que sai no começo da semana, no fim da semana ou no começo da outra, já estaria aqui. Então, ganharíamos mais uns 3 dias de capital de giro para as indústrias e também para o comércio. Então, acho que isso seria já um grande passo. Só que precisamos quebrar esses entraves ambientais e políticos, porque muitos anos que a gente trabalha para reabrir essa estrada, porque ela já existiu, já trabalhamos nessa estrada. Nós precisamos que essa BR seja reaberta. E pelas tratativas que eu tive com o Pagô, que está participando dessa palestra, na época, eu fui 2, 3 vezes lá, que ele era diretor do DENIT, da DENIT, e ele sempre me garantia que essa estrada seria aberta para 45 toneladas de carga bruta. Quer dizer, com isso nós poderíamos vir com carretas de Porto Velho para cá, ao passo que antigamente não podia, porque ela tinha dificuldade, uma estrada recém-aberta, com pouca estrutura de terraplanagem, de compactação. Então, e pelas informações que eu tenho do Ministério da Infraestrutura agora, também me falam que vai ser para 45 toneladas bruta. Então, a gente poderia carregar uma carreta no Rio Grande do Sul e vir bater em Manaus com 7 dias. Entende? Seria um grande ganho. Então, seria um passo muito importante para a indústria de Manaus, para o comércio de Manaus, para a população de Manaus. Também para os automóveis, para os passageiros que querem ir de ônibus para Porto Velho, Cuiabá, seria um grande ganho para o Amazonas e Roraima. Porque Roraima também depende dessa BR-319. Eu acho que seria um grande passo para nós do Amazonas a reabertura da 319. Então, com isso, nós teríamos um ganho muito importante. E uma parte importante que nós precisamos colocar na mesa aqui é a mudança da energia que será usada nos veículos futuramente. Aqui na Amazônia nós temos um tal de monopólio do gás, que isso está prejudicando bastante a evolução. A Bertolini, por exemplo, montou um empurador movido a gás liquefeito, a gás natural liquefeito. Fez uma viagem para Belém, voltou, funcionou, teve uma economia muito importante. E, no entanto, não existe gás liquefeito em Manaus. A Cigás não monta o equipamento para liquefazer o gás e não deixa a gente importar, porque tem várias empresas querendo trazer gás liquefeito para cá para vender. E como ela tem o monopólio, ela não permite que seja comercializado aqui, esse gás liquefeito. Eu tive várias reuniões com esse gás e disse para eles: vocês não querem fazer o investimento? Me deem a concessão. Eu compro equipamento e ponho para liquefazer esse gás, porque com isso nós podíamos alimentar os empuradores, os barcos, mesmo os barcos pesqueiros, passageiro. Nós poderíamos alimentar os caminhões também, né? Então, seria um ganho muito importante, tanto
ambientalmente como economicamente. Eu acho que esse é um dos grandes entraves que precisa ser resolvido. E tinha um projeto que estava na Assembleia, parece que o governador conseguiu segurar esse projeto, de liberar, acabar com esse monopólio do gás. Nós temos uma empresa em Silves que vai extrair e liquefazer o gás. E esse gás, eles vão usar ele lá em Roraima. E não pode vender aqui porque a Cigás não permite, porque ela tem um monopólio. Então, acho que seria importante a gente se dar as mãos e procurar trabalhar no sentido que esse gás liquefeito possa ser comercializado aqui no Amazonas. Então, vocês veem que essa empresa aí de Silves, ela vai extrair o gás, liquefazer e mandar via rodoviária para Boa Vista, para ser consumido lá numa geração de energia, para gerar energia para Boa Vista. Então, para Roraima. Vocês veem que vão passar por nós, vão passar por aqui com o nosso gás e não podem vender para a gente trabalhar, para a gente produzir com uma economia maior aqui. Então, é um trabalho que seria muito importante para o Amazonas, para a Amazônia toda, que esse gás chegasse, o gás liquefeito chegasse aqui, para a gente poder investir em equipamentos, em embarcações, em caminhões que possam viajar com esse produto, que é ambientalmente muito, muito correto, menos poluente que o petróleo e mais econômico. Entende? Nós teríamos economia. Outras fontes de energia que nós vamos, no futuro não, já estão acontecendo. Aqui no Brasil, por exemplo, o caminhão movido a gás liquefeito natural, tem um amigo meu que é da Transportes Cavalinho, tive com ele essa semana, final de semana, ele já tem um caminhão movido a gás liquefeito da Scania fazendo o teste, trabalhando na estrada, Rio-São Paulo, porque lá tem o gás liquefeito. E outra fonte de energia muito importante, que a Bertolini também está investindo nessa área, é o hidrogênio. Entende? Nós temos 2, 3 caminhões trabalhando na Belém, Brasília, com hidrogênio. O hidrogênio é misturado com óleo diesel, né? Mas também traz economia ambiental e economia econômica. Entende? E outra fonte de energia que o mundo vai usar muito é a energia, caminhões a energia, principalmente os urbanos, ônibus, de entrega, de coleta, vans, energia elétrica. Essa energia elétrica aqui na Amazônia pode ser usada em placas, a gente pode gerar essa energia com placas solares. Aqui nós, da Bertolini, estamos instalando no estaleiro, na Transportes Bertolini e na fábrica de caretas a produção de energia solar. Então, nós pretendemos ficar quase, eu acho que nós vamos conseguir a autossuficiência de energia, porque o estaleiro consome muita energia. E é um exemplo. Nós podemos gerar energia também para caminhões futuramente, e com isso contribuir muito para o meio ambiente, e também nós teremos uma economia no custo econômico do caminhão e o custo da operação também. O caminhão elétrico é bem mais econômico e eu acho que o custo do veículo também deve cair bastante. Então, eu acho que nós temos muito o que fazer. O mundo está uma evolução muito grande em termos de fontes de energia. E essas são as fontes que se apresentam mais próximas do futuro. Nós já temos navios navegando com gás natural, entende? Já tem pontos de abastecimento na Malásia para navios movidos a gás natural. O hidrogênio é
produto também muito importante, só que precisamos de energia para gerar o hidrogênio. E um último ponto que eu acho muito importante para o transporte no Brasil é diminuir a burocracia, gente. A burocracia atrapalha muito em todos os sentidos. Desde constituir uma empresa, para a gente, por exemplo, vamos falar de uma empresa que quer construir um galpão para começar a operar. Ela leva 2 anos, 3 anos para conseguir todas as licenças, etc. É licença do meio ambiente, é licença de instalação, é licença do Implurb, e por aí vai. Um porto demora 6 a 8 anos para nós conseguir as licenças para poder construir um porto. Isso é experiência de vida. Então, esse tempo eu tive num seminário em Brasília sobre cabotagem, sobre portos de cabotagem. E eles falaram lá que eles demoram de 10 a 12 anos para poder construir um porto. Agora, vocês imaginam um investidor lá de fora, se ele souber que ele vai começar um projeto hoje, só daqui 12 anos ele vai poder começar a construir, operar. Eu acho que ele vai vir investir nesse país, mas não vem mesmo. Nós temos que acabar com essa burocracia. A burocracia que nós temos no país, ela destrói, ela espanta qualquer investidor. E, por exemplo, na navegação, nós temos que pedir licença para 5 órgãos para poder dizer agora a embarcação pode viajar. É capitania, é Anvisa, é ANTAC, é um monte de coisa. A gente teria que... Hoje um caminhão termina de carregar, fecha a porta, manifesta na mão, conhecimento e nota fiscal e vai embora. Não precisa pedir licença para ninguém. Agora, no hidroviário, é uma vergonha. Tem que ir lá na capitania, mostrar os documentos, pedir, dizer quem que vai viajar, qual é o marinheiro e qual é a tripulação que vai viajar, não sei o quê, e eles dizer pode viajar ou não pode. Eu acho que isso tem que acabar, a gente tem que, digamos, lançar informação no sistema e todo mundo recebe e dá ok ou deixa viajar. E a fiscalização depois vai dizer se o cara está irregular, tem que punir, com certeza. Agora, se o cara está regular, ele tem que fazer um monte de burocracia para poder botar o comboio para viajar. Acho que isso é um problema que nós temos para resolver. E a burocracia como um todo, né? Entende? Então, a parte burocrática no país, ela entrava o país. Nós temos que trabalhar junto dos políticos nossos, que façam um esforço para a gente diminuir pelo menos 80% dessa burocracia. É um monte de papel. Por exemplo, hoje, a maioria dos caminhões que trabalham de longo curso são bitrem ou treminhão. Ele tem que fazer uma AET, uma licença especial de trânsito. Essa licença especial de trânsito, a federal tem um valor. Cada estado que você passar em rodovia estadual tem que ter uma licença daquele estado. Então, cada estado que o caminhão vai passar tem que ter uma licença daquele estado. Cada licença tem que pagar uma taxa. E a exigência de burocracia para conseguir essa licença é um absurdo. Além de pagar a taxa. Precisa até que um engenheiro mecânico assine que aquele caminhão pode viajar. Se uma fábrica largou o caminhão, ainda tem um engenheiro dizer que vai assinar lá que aquele caminhão pode fazer aquele trajeto. É uma mera com um engenheiro mecânico. Um absurdo, entende? E aí se você mandar lá, tem mais uma, tem estado que é 20 dias para ter dado licença, tem estado que é 5 dias, tem estado que é 10 dias. Então, é uma vergonha. E aí você manda lá 1.000 licenças. Pagou a taxa? Libera as 1.000, dentro dos prazos e dentro daquela burocracia enorme, que é uma pilha de documentos.
Então, essas coisas é um custo dentro do transporte e é um custo para Brasília, porque alguém tem que pagar essa conta, entende? O caminhão não pode ficar parado esperando a IT. A IT não vai sair. Aí tem estado que eles querem 20 dias para te entregar, tem estado que cobra R$1.000, tem estado que cobra R$200 essa IT. Então, eu acho que nós, assim, empresários, nós temos que trabalhar no sentido de nós conseguir diminuir essa burocracia no país, porque em todos os sentidos ela atrapalha muito. E eu acho que o transporte na Amazônia está evoluindo. Como eu falei, de 11 dias estamos para 5, já metade para chegar em Manaus. Com esses 2 dias, nós vamos ganhar mais 2 dias. Então, de água, nós vamos ficar com 3 dias só, via 163. E quando nós chegar na 319, vai melhorar muito mais, porque em 7 dias nós vamos, carrega o caminhão lá, fecha a porta e vem embora. E se botar 2 motoristas, com 5, 6 dias está aqui. Então, nós vamos ter um ganho muito grande. E eu estou aqui desde 76, me sinto, tenho título de cidadão amazonense, me sinto amazônico, trabalho aqui, tenho um relacionamento fantástico com o povo amazonense, com o povo da Amazônia, e quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esses assuntos e gostaria de depois a gente entrar em debates para a gente ver o que a gente pode fazer por essa Amazônia dentro da logística e dentro do transporte. Era isso aí. Obrigado, hein? Doutor Irani, muitíssimo grato, excelente apresentação, não se poderia esperar nada diferente. O senhor, reconhecidamente, é um dos empresários que mais conhece de logística na Amazônia e conhece na prática, não é? Então, meus parabéns, excelente, acho que todos apreciaram muito. Eu informo a todos os participantes que as perguntas serão só ao final. Nós passaremos agora a apresentação do segundo palestrante, mas antes eu gostaria de renovar meus agradecimentos a todos os presentes e registrar aqui a presença de alguns associados da Panamazônia. Nem todos eu consigo identificar aqui pelo sistema, então me perdoem. Mas eu gostaria de registrar a presença do Dr. Jaime Benchimol, do Dr. José Lacerda, do Mato Grosso, do Jairo de Almeida dos Santos, do Maranhão, da ministra Maria Deise, chefe do escritório do Ministério das Relações Exteriores na região norte, do Marcos Martins, do Davi Israel, do Dodó Carvalho, que não é mais, já foi nosso associado, mas continua sendo um bom amigo. Obrigado por participar, Dodó. E também do senhor Luiz Antônio Pagô. É uma honra contar com a participação de todos vocês. E agora nós partiremos para a segunda parte da palestra, que será proferida pelo Dr. Raimundo Holanda. O Dr. Raimundo Holanda é uma importante liderança no segmento de transportes e logística. Atualmente é presidente da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária, a FENAVEGA. E, bem, dito isso, eu passo então a palavra para o Dr. Raimundo Holanda. Dr. Raimundo, está com o senhor, por favor. Só lembrando, não podem te ver nem te ouvir, tá, pai? Boa noite, Belisário. Boa noite a todos. Em nome, parabenizo aí a coordenação do evento e agradeço o convite para participar. Eu não sei como os senhores estão me ouvindo, eu estou com problema de energia devido a um forte temporal em Porto Velho e de sorte que eu estou aqui participando dessa reunião de dentro de um carro aqui, procurando um sinal melhor de internet para que a gente possa participar. Então, antes eu queria perguntar do Belisário ou do Irani se está me ouvindo bem para que eu possa prosseguir, ok?
doutor Raimundo Holanda, primeiro informar que nós ouvimos e vemos claramente. E pedimos desculpa de colocá-lo nessa situação e agradecemos penhoradamente pelo seu esforço de participar nessas condições. O senhor se sente confortável para prosseguir? Me sinto confortável e agradeço o convite, né? Nós é que agradecemos. Então, por favor, prossiga. Ok. Eu tenho aqui como tema falar um pouco sobre hidrovias, né? A diferença de hidrovias para rios navegáveis, falar um pouco da navegação do Rio Madeira e falar um pouco sobre o projeto BR do Mar. Né? Então, iniciando aqui pela questão de hidrovias, eu queria botar aqui pelo conhecimento que eu tenho de navegação interior em todo o Brasil, eu posso afirmar aos senhores que no Brasil não existe hidrovias, né? Não existem hidrovias, apesar de que hoje se canta hidrovia em verso e prosa. Nós temos no Brasil rios navegáveis e a diferença entre um rio navegável e uma hidrovia é a diferença entre um caminho e uma rodovia. Você sair de um caminho para uma rodovia, você precisa de investimentos em infraestrutura, como asfalto, sinalizações, acostamento, por fim. Você precisa da condição de rodagem para que você possa transportar numa rodovia com bastante eficiência. E pelo que nós vemos e assistimos aí, o rodoviário está indo não tão bem como nós esperamos, mas o rodoviário tem influído bastante e tem sido muito eficiente, o que realmente não acontece na navegação fluvial brasileira. Então, nós temos rios navegáveis e em alguns rios, como Madeira, para os senhores terem uma ideia, vou citar rapidamente, é uma navegação dificílima de se realizar, né? Então, nós precisamos de investimento e precisamos de investimento rápido para que a gente realmente possa transformar o Rio Madeira numa hidrovia. Precisamos de derrocamento de pedrais, precisamos de dragagem no leito do rio, precisamos de sinalização, precisamos de balizamento, e muito se fala de algumas obras na Madeira, mas são obras pontuais que, na realidade, não resolvem o problema da navegação. Para os senhores terem uma ideia da dificuldade que nós enfrentamos, no período de águas fartas, nós conseguimos transportar comboio com um empurrador e 25 barcaças com 50 mil toneladas, por exemplo. Carga de aproximadamente 1.800 carretas sendo transportada pelo único empurrador, 25 barcaças e uma tripulação de aproximadamente 10 a 12 pessoas. Então, nós aproveitamos a cheia do rio e temos aí bastante eficiência para que a gente consiga fazer esse transporte. Por falta de investimento no Rio Madeira para transformar o Rio Madeira em hidrovia, nós caímos de 50 mil toneladas para 10, às vezes navegamos com 8, e muitas das vezes, dependendo da seca do rio e pela falta de investimentos, nós não conseguimos, na realidade, navegar, principalmente no transporte de grãos, soja e milho, e também no derivado de petróleo, que são balsas que têm maiores calados e que a gente não consegue, chega um ponto que nós não conseguimos navegar. Recentemente, eu fiz uma imagem, eu não tenho como apresentar aqui para os senhores, de derivado de petróleo sendo transportado de Manaus para Porto Velho, e numa única passagem do Madeira tinha aproximadamente 20 a 25 balsas, aí com aproximadamente 70 milhões de litros sem condição de subir o rio para abastecer Rondônia, que é abastecido através da refinaria de Manaus. Nós abastecemos o estado de Rondônia, o estado do Acre, o noroeste do Mato Grosso, transportamos aí em torno de 3 bilhões de litros ano, além de etanol que nós levamos para ser consumido no estado do Amazonas. Então, esses aí são os maiores entraves aí do Rio Madeira, na realidade de hidrovias, né?
Eu costumo dizer que o rio que mais parece uma hidrovia, os rios ali que se fala muito da Tietê-Paraná, seria o Tietê-Paraná-Paranaíba, que todo mundo chama de hidrovia, mas que em 2014 o setor elétrico usou água além do permitido e essa hidrovia passou 20 meses parada e nós tínhamos no Brasil a única hidrovia seca do mundo. E, com isso, nós vamos perdendo credibilidade no transporte aquaviário, principalmente na Tietê-Paraná, e, em especial, onde nós temos barramento que nós disputamos espaço com o setor elétrico. Então, esse aí é o que nós precisamos na realidade, transformar os nossos rios em hidrovias e para que a gente possa ter maior eficiência e levar mais competitividade para os produtos produzidos pelo agronegócio no mercado internacional. Quanto à pujança do Rio Madeira, nós da navegação entre terminais graneleiros, que são 4 em Porto Velho, 2 terminais da Hermasa, um terminal do Irani Bertolini e um terminal da Cargill, além dos terminais de derivado de petróleo, carga geral e Rolon-Roloff, temos aí alguns bilhões de reais aplicados em terminais portuários para que nós possamos iniciar nossas viagens. E para os senhores terem uma ideia da dificuldade, os portos hoje de Cujubinzinho e Porto Chuelo, que são 2 portos graneleiros que já operam aí há praticamente 3 anos, nós temos um percurso lá de aproximadamente 18 quilômetros, que nem o governo federal, nem o estadual, nem o municipal toma providência para que isso seja asfaltado. E isso aí é uma área bastante habitada e, de vez em quando, isso aí para, todo mundo fecha a estrada, de sorte que nós estamos aí com muita dificuldade na questão de acesso a portos para iniciar nossas viagens, né? Hoje, nós transportamos pelo Rio Madeira, com toda a dificuldade que existe, aproximadamente 15 milhões de toneladas, né? E aí, aproximadamente 10 milhões de toneladas de grãos, aí, 3 bilhões de litros de derivado de petróleo, além de todo o gás consumido em Rondônia e no Acre, e o restante de carga geral, principalmente produtos produzidos na região de Rondônia, para abastecer parte do mercado de Manaus. Então, é uma pujança, nós podemos ainda melhorar bastante. Hoje, nós temos capacidade de operação de transbordo nos portos graneleiros do estado de Rondônia de aproximadamente entre 16 e 18 milhões de toneladas, mas, infelizmente, nós temos alguns gargalos que nós operamos aí praticamente 60% a 70% da capacidade dos terminais que foram instalados aqui no estado de Rondônia para que a gente possa atender com maior eficiência a navegação no Madeira. Então, nós temos, para que os senhores tenham uma ideia, aqui é difícil fazer a conta, eu não pude trazer todo o material, nós transportamos derivado de petróleo da refinaria de Manaus para Porto Velho, com um frete em torno aí de R$ 58,00 o metro cúbico, e quando nós não conseguimos abastecer toda a totalidade do que é consumido em Rondônia, Acre e o noroeste do Mato Grosso, nós temos que abastecer da refinaria mais próxima de Porto Velho, que é, na realidade, Paulínia, com frete aí aproximado de R$ 800,00 o metro cúbico. Isso aí, se formos fazer a conta disso aqui, colocar no papel aqui de cabeça, creio que nós levamos uma economia só no derivado de petróleo de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais no transporte de derivado de petróleo, e com certeza, se nós não tivermos condição de navegar, esse custo irá aumentar sensivelmente para ser abastecido pelo rodoviário. Eu não estou aqui fazendo apologia contra o rodoviário. O transporte rodoviário é um modal que deve transportar as pequenas distâncias, o ferroviário média distância,
e o aquaviário, como em todo o mundo, as maiores distâncias possíveis. Então, nós precisamos desse investimento nos nossos rios para que a gente tenha eficiência na navegação e reduza o custo, na realidade, do agronegócio brasileiro e tornar tornar o agronegócio mais competitivo no mundo inteiro. Só complementando essa questão do rodoviário e do aquaviário, nós nunca teremos uma navegação forte com rodoviário fraco, e o contrário também é verdadeiro. Então, nós precisamos de investimentos e contamos aí com todo o apoio da sociedade, com o apoio dos senhores, para que a gente realmente possa levar o projeto da navegação adiante. Por fim, senhores, eu queria falar um pouco do projeto BR dos Rios. Eu acho que os senhores, principalmente de Manaus, que usam bastante a cabotagem através dos portos do Passarão e dos superterminais, aí, tem ciência do projeto BR dos Rios, do BR do Mar, que veio para fomentar a cabotagem, né? Então, existe um projeto, esse projeto aí é um projeto muito bem visto por toda a navegação brasileira, tem o apoio da navegação interior, e esse projeto está em fase final. E agora, através do Ministério de Infraestrutura, está se criando o projeto BR dos Rios, né? Para que a gente tenha uma condição para fomentar a navegação interior brasileira. Então, pegando o gancho do que eu vi do final da apresentação do Irani, no projeto BR dos Rios, nas reuniões que nós estamos participando aí com o Ministério de Infraestrutura, Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário, a gente tem tratado exclusivamente da desburocratização da navegação. São muitos órgãos que fiscalizam a navegação. E para os senhores terem uma ideia de quanto é grave essa burocracia, eu vou aproveitar para fazer uma comparação de uma carreta que embarca uma carga no Distrito Industrial e usa a BR-319 para ir para qualquer lugar do Brasil. Então, ele chega no Distrito Industrial, chega em qualquer indústria, carrega o caminhão ou a carreta, sai, atravessa a balsa que liga o porto da Ceasa-Careiro e vai para qualquer canto do Brasil, para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste. Se essa mesma carga tiver que sair pela navegação, as empresas de navegação têm que ter um porto alfandegado, isso aí já eleva o custo lá para cima, tem que ter o despacho da capitania, tem que ter passe de saída da capitania, tem que ter visita do fiscal da CEFIM. Por fim, são diversos órgãos que, na realidade, fazem com que a navegação perca a eficiência. Para ter uma ideia, eu vou citar a navegação que sai do Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia, até Rio Grande, numa viagem curta, que não é igual à nossa, até porque é a única navegação brasileira que navega exclusivamente dentro do próprio estado. Eles têm ali um espaço curto de navegação, em torno de 20, 24 horas no máximo para fazer esse percurso. E tem aí em torno de 12, 14 horas para liberar toda essa questão burocrática para iniciar essa viagem. Então, se os senhores analisarem, já perde 50% do tempo só para executar essa viagem em questão burocrática para largar do porto. Então, isso aí realmente é um absurdo. Eu aproveito aí quando o Irani falou aí que nós precisamos de apoio político. Eu acho que um dos maiores entraves da navegação é porque a navegação não dá voto. Enquanto você precisa transportar 50 mil toneladas, como nós transportamos, apenas com 12 pessoas, para o senhor transportar a mesma quantidade, o senhor precisaria, no mínimo, de 1.800 carretas
1.800 motoristas. Então, a navegação, em se tratando de mão de obra, principalmente na questão do transporte de grãos, ela emprega muito pouca gente, e isso aí eu acho que talvez seja o nosso maior entrave. Para encerrar, eu queria falar da questão do Madeira, voltando no Madeira, também alertando para a questão de segurança da navegação, o garimpo ilegal. Hoje nós navegamos aí no meio do garimpo, eu acho que o Madeira tem aproximadamente 4.000 dragas, não existe fiscalização nenhuma, os garimpeiros fazem o que querem, e eles, na realidade, nós não somos contra a atividade garimpeira, mas gostaríamos, pelo menos, que a Marinha, que trata da segurança da navegação, tirasse o garimpeiro do canal principal da navegação, coisa que ninguém faz absolutamente nada, e o risco é imenso. E a questão da pirataria, que hoje na Amazônia é muito forte, os assaltos às embarcações, e que a gente realmente não tem quem cuide e combata esse sistema. Cada dia mais as quadrilhas se especializam e a gente fica à mercê da bandidagem aí em todos os rios da Amazônia. Muito obrigado pela participação, estou aqui à disposição dos senhores. Peço desculpa aí por não ter uma participação melhor, até pela condição que eu estou aqui, não pude trazer nenhum material, mas foi um prazer imenso e agradeço bastante essa participação com os senhores. Muito obrigado. Doutor Raimundo Holanda, não se preocupe, sua apresentação foi excelente, muito informativa, muito esclarecedora, tocou em todos os pontos que são realmente importantes, então não se preocupe, o resultado foi excelente, muitíssimo grato. Se o senhor me permite, doutor Raimundo Holanda, e o senhor também, doutor Irani Bertolini, eu abriria agora, franquearia a palavra para as perguntas, pode ser? Concorda? Por mim, então eu vamos estou lá. à disposição. Ok. Doutor Irani também? Bem, então vamos seguir. Caros amigos, todos que me ouvem, por favor, a partir de agora vocês podem ligar o som, não é? E quem quiser fazer pergunta, por favor, mande pelo chat, se inscreva pelo chat, só diga, olha, quero fazer uma pergunta, para que nós façamos uma ordem, né? E está aberto. Quem quiser fazer pergunta, por favor, se manifeste. Belisário, eu queria que você me escrevesse aí, é o Pagô. Doutor Pagô, pode fazer a sua pergunta, doutor Pagô, fique à vontade. Então, primeiro, parabéns aí pelo evento, né? Fiz questão de participar pela qualidade dos palestrantes e pela qualidade da sua organização, que é bem conhecida, né? E queria ajudar um pouco o Irani Bertolini nessas suas grandes demandas, né, para a redução de custos, né, principalmente no transporte de cargas estratégicas, né? E realmente essa questão do GNL, ela é uma questão que precisa ser resolvida, o gás natural liquefeito. Mas preciso passar uma informação, amigo Irani. A Eneva, que explora o azulão, ela só tem autorização para explorar alguns poços, e esses poços vão gerar uma determinada quantidade de gás. Esse gás vai passar do gás, depois de limpo, né, vai ser feita transformado em líquido, né, o gás vai ser transformado em líquido, criogenado, e vai ser transportado em carretas por 1.300 quilômetros, lá de Silves até a termoelétrica em Boa Vista. São 1.300 quilômetros de viagem que essas carretas vão fazer. Essas carretas vão receber esse gás num feixe de tubos, né? E praticamente vão transportar aí, alguma coisa assim, em torno de 26 toneladas de gás por carreta, né? Obviamente, todo esse gás desses poços que estão autorizados lá no Azulão, 100% desse gás será utilizado para gerar energia nessa termoelétrica.
Eu fiz contato com a Eneva, e a Eneva, obviamente, depois de implantado esse projeto, né, porque nesse momento eles estão construindo lá no Azulão a planta para transformar o gás limpar o gás e transformar em criogenado. Uma vez pronta essa planta, daqui a 1 ano e meio, e as frotas de carreta já compradas e prontas para viajar, ela vai ter que fornecer lá para Boa Vista, para essa termoelétrica. Então, só depois desse processo estar completamente funcionando e atendendo às expectativas e o que está no contrato, é que eles vão passar para uma segunda etapa, uma segunda fase, que é a fase de novos poços. Eles estão reivindicando novos poços e, através desses novos poços, então, ter algum gás para atender algumas demandas. Eu tenho alguns projetos em andamento de portos na Bacia Amazônica e, obviamente, em vez de gerar com diesel, S10 ou S500, seria benéfico gerar com o GNL, né? Mas, nesse primeiro momento, ainda não é possível se fazer um negócio com a Eneva, porque ela não tem o GNL disponível. Agora, temos uma outra boa notícia para a Bacia Amazônica com relação ao GNL, que é a grande planta que está se instalando em Barcarena. Uma térmica de 750 megas, né, da Coelba, e que vai ser alimentada pela Golar, né, que já ganhou autorização para construir um terminal de transbordo, vai trazer um navio docas. Esse navio docas, todo mês, vai receber a carga de navios que vêm de longo curso e vai ter, então, o gás necessário para alimentar essa planta, né? Esse navio docas, ele não só serve de estoque de GNL, como ele tem as unidades de regasificação, e, a partir do navio para a terra, dutos vão levar já regasificado para alimentar a termoelétrica. Então, você não vai precisar construir uma tancagem em terra. E esse navio, ele vai ter um excedente, que mensalmente pode ser vendido para alimentar outras térmicas ou alimentar frotas. E aí a gente, obviamente, vai precisar de uma legislação específica do governo, né? Seja da ANP, seja do Ministério de Minas e Energia, uma legislação específica para que se possa fornecer, seja em Porto Velho, seja em Trombeta, ou seja em Manaus, através de barcaças, né? Transporte desse GNL em barcaças e aí alimentar plantas e frotas fluviais. Então, isso é um assunto que nós temos que perseguir, né? Os armadores que têm interesse e também as indústrias que têm interesse, até porque a redução de custo aí da ordem de 20%, 22%, como se estima, é bastante significativa, né? E você pode converter os motores que hoje estão operando a diesel em motores operando a gás expandido, né? Enfim, então foi bem levantado esse assunto pelo Irani, mas temos aí, Belisário, um longo caminho pela frente para a gente conseguir, tanto do Ministério de Minas e Energia, né, como da própria ANP, as autorizações necessárias para que no futuro a gente possa fazer essa comercialização. Muito com relação obrigado, a 319, que eu fui citado, eu quero doutor dizer Pagô, eu preciso que o senhor conclua a sua pergunta, por gentileza. Não, então, essa foi uma informação. Mas fale da BR-319, por favor, e conclua. Por favor, fique à vontade. Isso. Com relação a 319, a 319 ela já teve licenciada, inclusive, foi começada a implantação de Humaitá na direção de Manaus e de Manaus na direção de Humaitá. E de uma hora para outra cancelaram-se as licenças, entendeu? Vejam o absurdo disso. Nós construímos no Brasil uma rodovia que vai de Boa Vista até Cruzeiro do Sul, atravessando a floresta amazônica, 550 quilômetros de floresta amazônica, e implantando ela. Não é que nem a BR-319, que você tem uma BR que você está fazendo a reconstrução dela. Aquela nós abrimos 80 metros de largura por 550 de comprimento, saindo de Boa Vista até Cruzeiro do Sul.
E o licenciamento foi dado pela Marina Silva, sem problema nenhum. Agora, a 319, que era uma reconstrução, então eu não sei te dizer se é ideológico, qual que é o jogo de interesse nesse negócio aí, mas o DENIT, na minha época, chegou a gastar 100 milhões de reais na parte de licenciamento, de contratação das universidades para os pareceres, dos estudos necessários, da exigência que foi fazer a demarcação de todas as reservas e áreas de proteção que tem, e áreas indígenas que tem na área. O Exército fez isso, nós contratamos o Exército, ele fez, colocou placa, dimensionou, georreferenciou. Então, realmente, são coisas que não se entendem e que tanto a questão do GNL, a Amazônia precisa para evoluir, para ter menores custos, para o polo industrial de Manaus ser competitivo, como a própria 319, porque pela sazonalidade dos rios, nós temos um problema sério, principalmente 3 meses por ano, e essa rodovia seria extraordinário poder se andar nela, certo? Então, eu quero fazer essas 2 observações, e uma terceira, se me permite, para depois me calar. Porque nós doutor Pagô, nós temos vários inscritos. O senhor tem que ser bem breve, porque senão não teremos tempo para os demais. Uma questão aí, que é para o Holanda, que é a questão das hidrelétricas do Rio Madeira, que, ao meu ver, além dos problemas graves de navegabilidade que nós temos, nós perdemos os canais dos rios por conta da retenção de água das hidrelétricas, necessitando cada vez mais intervenções. Obrigado, uma boa noite a todos. Muitíssimo obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para os comentários do doutor Irani Bertolini. Doutor Irani, por gentileza. Realmente, o Pagô explanou sobre a questão dessa empresa do Azulão, mas nós temos também empresas que querem trazer gás liquefeito importado para Manaus, um custo bem menor que o nosso aqui de Manaus. E apesar dele vir por tubo de lá para cá, o gasoduto, ele é muito caro, o metro cúbico do gás aqui em Manaus, por causa desse monopólio. Existe a possibilidade de importar gás, trazer gás importado para cá com um custo muito menor que o nosso daqui, e um gás mais limpo, entende? Mas não conseguem entrar porque existe esse monopólio. Inclusive, eu estava fazendo uma participação societária com uma empresa que pretendia trazer gás para cá, gás liquefeito importado para distribuir em Manaus, e não conseguimos e desistimos da ideia. Mas, quanto à BR-319, o Pagô realmente afirmou aquilo que eu falei, que existe um bruxo aí que não sei para onde ele vem, mas que quando a gente pensa que vai acontecer, volta tudo para trás e a gente volta a estacar zero. Várias tentativas do Amazonas, do povo amazonense, das indústrias solicitando, e não consegue transpor esse obstáculo. O gás natural seria muito importante para a geração de energia no interior do Amazonas. Existe uma empresa querendo trazer gás natural para distribuir e gerar energia no interior do Amazonas, que seria um custo bem menor e não seria tão poluente quanto o petróleo que nós estamos usando hoje. Mas é isso aí, eu quero agradecer aí a menção do Pagô sobre os assuntos explanados. E realmente eu acho que é isso. Era isso aí mesmo. Tá bem, doutor Irani. Muitíssimo grato. Eu passo a palavra para o doutor Raimundo Holanda. Doutor Holanda, o senhor gostaria de comentar, em cima do comentário do doutor Luiz Antônio Pagô? Só fazer o comentário da fala final do Pagô em relação ao barramento de Santo Antônio e Giral, né? Esse embate entre a navegação e o setor elétrico, principalmente, unicamente nos rios que tem barramento, é uma questão grave. Não existe um controle em relação ao setor elétrico. Se precisa energia, eles liberam água, a gente consegue navegar. Se não precisa energia, eles fecham a comporta e o rio seca, e assim vai, seca e enche,
ao bel prazer aí do setor elétrico. Então, isso aí a gente tem trabalhado junto à ANA, né, Agência Nacional de Águas, para que realmente exista um controle de vazão e a gente possa ter uma previsibilidade na navegação interior. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Raimundo Holanda. Então, nós passamos agora para a próxima pergunta. Como eu disse, tem 5 pessoas inscritas: doutor Jaime Benchimol, doutor José Lacerda, Edeon Vaz, João Oliva, Henrique. Então, primeiro, doutor Jaime Benchimol, a palavra está com o senhor. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de manifestar aqui a minha admiração ao empresário Irani Bertolini, realmente um dos empresários que eu tenho mais apreço em toda aqui na nossa região. Parabéns pela sua obra como um todo. E também pelo trabalho e pelo conhecimento do doutor Raimundo Holanda e do doutor Antônio Pagô, que falaram anteriormente. Eu gostaria de ouvir os comentários, primeiro sobre a questão da prática de cabotagem, que impõe um pedágio altíssimo no transporte para a Amazônia. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. E segundo, sobre a questão do balizamento no Rio Madeira, eu imagino que deva haver estudos com relação ao custo por quilômetro, o quanto é que nós aumentaríamos a capacidade de transporte do rio, o quanto é que nós reduziríamos o custo desse transporte, se há esses estudos, e se eles poderiam ser, de alguma forma, disponibilizados para que a Panamazônia, quem sabe, encampasse essa tese nas suas futuras ações. Doutor Jaime, eu não sei se os palestrantes ouviram, mas eu ouvi bem a primeira pergunta que o senhor falou sobre a cabotagem, o pedágio excessivo. A segunda parte, nós não ouvimos bem, quando o senhor falou dos valores dos rios. O senhor podia repetir essa segunda parte, por favor? A primeira parte é sobre os custos de praticagem. Né? Isso ouvimos claramente. O segundo é com relação à hidrovia do Madeira. Se há estudo, eu imagino certamente que deve haver, calculando o custo por quilômetro para a construção dessa hidrovia, e quanto é que isso reduziria os custos da navegação e quanto é que aumentaria a capacidade de transporte nessa hidrovia. Ok, muitíssimo grato, doutor Jaime. É sempre uma honra contar com sua participação. Doutor Irani, o senhor gostaria de comentar, por favor? Doutor Irani Bertolini, o senhor me ouve? Eu acho que o doutor Irani não está ouvindo. Por favor, doutor Irani, a palavra está com o senhor. Bom, sobre a praticagem, é um problema seríssimo que nós temos no Brasil, porque geralmente o pessoal da Marinha, quando se aposenta, eles fazem um curso para praticagem e se tornam práticos. Então, para nós mexer com a praticagem, teríamos que mexer com a Marinha. Quando o Ministério da Infraestrutura montou esse projeto da BR do Mar, eles me convidaram para opinar sobre o projeto e falaram sobre... No começo, eles falaram que iam achar uma maneira de diminuir esse custo de praticagem. Numa segunda reunião que eu fui pessoalmente falar com o Egino lá, ele me disse, na praticagem nós não conseguimos mexer em nada. É uma barreira muito difícil de conseguir. Então, sobre a praticagem, o que eu conheço é isso. Sobre a questão do Madeira, eu acho que o Raimundo tem mais capacidade de falar do que eu, que ele é o presidente da nossa FENAVEGA, Federação das Empresas de Navegação do Brasil. Doutor Irani, muitíssimo grato. Doutor Raimundo, o senhor poderia comentar, por favor? Doutor Raimundo Holanda, o senhor poderia comentar? Eu vou fazer um comentário rápido sobre a praticagem, né, em cima aí do que o Irani comentou. Todo mundo que sai de Marinha passa a ser prático ou administra aí as associações de praticagem, né?
É um valor absurdo, eu não sei se os senhores conhecem, mas para entrar do Amapá até Santarém, numa viagem de aproximadamente aí 20 horas, 28 horas, hoje a praticagem está cobrando numa operação dessa, só de ida, salvo engano, R$ 211 mil para fazer, para levar esse navio do Amapá até Santarém. E creio que uma costagem do navio aí em Manaus, aí, que demora aí 1 hora, 1 hora e meia, e quase tudo aí é feito pela navegação de apoio portuário, sai em torno aí de 70, entre 50 e 70 mil reais. Isso é um custo que eleva muito o custo operacional da navegação brasileira, né? E eu costumo dizer o seguinte, era como se você pegasse um carro em Porto Alegre e resolvesse ir para Manaus. Você viria cruzando vários estados, quando chegasse em Manaus, na hora de entrar na tua garagem, você teria que contratar alguém para colocar o carro lá dentro e te cobrar o preço do carro, né? Eu acho aí, falar de praticagem é muito difícil, né? Uma maçonaria muito fechada lá. Então, é só para ter uma visão assim, do que é a praticagem, né? E eu fiz um cálculo um tempo desse aí, entraram, acho que há 2 anos atrás, na Amazônia, entrando ali no Trombetas para buscar minério, que foi feito de cabotagem em Manaus e navio de turismo aí, quase 2.000 navios. Aí, se você calcular isso aí em torno de 200 e poucos mil por cada entrada dessa aí, é algo assim astronômico, né? Mas é um caso a ser estudado e que a sociedade tem que se juntar à navegação, porque isso aí eleva o custo, o consumidor final paga por tudo isso, né? Sobre essa questão do estudo do madeira e valores para realmente transformar o madeira em hidrovia, doutor Benchimol, não existe nenhum estudo ainda a respeito disso, né? Se estuda, na realidade, a privatizar o madeira primeiro, para depois alguém executar a obra. É como se primeiro você cobrasse, no caso do rodoviário, para depois fazer a rodovia. Primeiro se faz a rodovia. Na navegação é exatamente ao contrário. Então, eu creio que ainda não foi implantado porque não existe um modelo. Eu posso afirmar ao senhor uma coisa. Houve uma liberação de recursos no DENIT, através do DAC, para fazer dragagens pontuais no Madeira, durante 5 anos, que foi em torno de 95 milhões. Né? Você faz uma economia de 1 bilhão e 800 milhões por ano e tem 95 milhões de investimento no Madeira para fazer dragagem pontual. Isso aí não resolve. Irani conhece muito bem. A empresa que pega isso aí resolve dragar praia, fazer canal que não existe, de sorte que nunca melhorou a navegação com essas dragagens pontuais. Então, eu sempre digo isso, é público, alguém finge que faz, alguém finge que acredita e paga, mas não tem benefício nenhum para a navegação. Principalmente, eu acho que só existe alguma intervenção de dragagem no Madeira mesmo, ok? Tá bem, muitíssimo obrigado, doutor Raimundo Holanda. Então, passamos para a próxima pergunta. O doutor está na fila, na lista, o doutor José Lacerda, do Mato Grosso. Doutor José Lacerda, por favor. Doutor José Lacerda, por favor, a palavra está com o senhor. Tá, ok. Obrigado. Eu vou direto a... Eu quero fazer um comentário, assim, bem... de tudo que a gente ouviu, os palestrantes do doutor Irani, e a gente entendeu claramente a questão da burocracia. E essa burocracia, infelizmente, na Amazônia, nós temos uns pontos que são muito mais agressivos às limitações. Um deles é o artigo 20 da Constituição de 88, que transforma a nossa região toda, inclusive Mato Grosso, a parte da área de fronteira, que é utilizado como estratégia de segurança nacional e acabou como um confisco de patrimônio privado. Então, isso tem um monte de limitações a isso.
O caso da hidrovia Paraguai-Paraná, aqui em Mato Grosso, que vai até Cáceres, Nova Palmira, no Uruguai, são 3.442 quilômetros. Eu tive a oportunidade, em 1980, de ser presidente do Conselho de Usuário da hidrovia Paraguai-Paraná. A nossa hidrovia, por questão de licenciamento, por um procurador da República, por ideologia absoluta, embargou. Ficamos 15 anos com essa hidrovia embargada e só conseguiu liberar agora. O artigo 225 da Constituição transforma a Amazônia e o Pantanal como patrimônio nacional. Isso gera uma grande confusão, porque patrimônio nacional não é patrimônio público. Mas isso, os licenciamentos ambientais, eu estou dizendo isso porque eu fui secretário de Ambiente de Mato Grosso, fui vice-presidente da Associação Brasileira dos Secretários de Ambiente e presidi os secretários de Ambiente da Amazônia. Legal. Durante 2 anos. Então, nós sofremos muitas consequências por causa desses fatores que não estão ligados diretamente à lei do transporte, não estão ligadamente a determinada legislação. Infelizmente, no Brasil, pós-Constituição de 88, já foram aprovadas no Brasil mais de 5 bilhões de leis. Quer dizer, impossível se cumprir. Só lei ambiental são 32 mil leis. Impossível de se cumprir. Né? A questão da... Outra questão que afeta muito a nossa região. A 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal. Sem nenhum estudo científico, a Amazônia está limitada em 80%, só pode usar 20% na floresta e só pode usar 65% no cerrado. Então, o que eu estou tentando colocar, é mais ou menos, são questões extra à legislação do transporte, a questão extra, a questão do licenciamento, que acabam interferindo nessa burocracia que foi posta aqui, que nós ouvimos, que acaba inviabilizando. E eu tive a oportunidade de fazer, quando secretário de Ambiente, em 2013 e 2014, uma engenharia financeira de quanto a secretaria que eu presidia, como secretário de Ambiente, dava de prejuízo para a iniciativa privada. E é exatamente bilhões de prejuízo que isso dá. Então, eu acredito que há necessidade de fazer um trabalho pela Panamazônia, pegando todas as informações dos nossos palestrantes, por importantíssimos, do Pagô, que foi presidente do DENIT, meu amigo Pagô, prazer em vê-lo, Pagô. Então, eu acho que seria interessante a gente tentar fazer um plano de negócios utilizando todas essas amarras que existem na legislação. E eu quero agora formular minha pergunta. Desculpe, eu estou dizendo isso porque eu sou advogado, eu não tenho conhecimento, experiência de transporte, de logística, do transporte intermodal, não é a minha praia. Mas na parte jurídica, eu posso ser útil para ajudar a Panamazônia junto com todas as informações. A minha pergunta é o seguinte, só para a gente ter uma referência. Eu vi um estudo da macrologística em 2013, do custo e do que poderia reduzir em custo final em relação à questão do transporte com maior uso das hidrovias. Então, a minha pergunta para o palestrante e para o debatedor é o seguinte, qual o potencial de aproveitamento das hidrovias ou rios navegáveis que nós temos na Amazônia e qual desse potencial, que quantidade de uso nós estamos tendo hoje? Ok, muito bem. Utilização das hidrovias. Porque isso prova que é possível fazer uma redução, porque nós vivemos em regiões que estão distantes dos grandes centros, o nosso custo do frete vai lá para cima, por exemplo, rodoviário, na hidrovia Paraguai, Paraná, Cáceres do Nova Palmira, dava uma redução de 53% de custo final do transporte, com Porto de Santos e Paranaguá, pelo sistema rodoviário, nada contra as rodovias.
mas eu entendo que essa integração do transporte intermodal é fundamental. Hidrovia, rodovia, ferrovia, aerovia e também o sistema de cabo. São transportes que oneram a sociedade. Então, doutor Lacerda, por favor, doutor Lacerda, conclua a sua pergunta, por gentileza. A minha pergunta é essa. Qual o potencial que nós estamos usando? E o que isso poderia custar dar de lucro para o Brasil na redução final? Doutor Lacerda, é sempre uma honra contar com a sua participação. Muito grato, doutor Lacerda. Doutor Irani, o senhor gostaria de comentar? Sim. Sobre a burocracia, realmente ele tem razão. A criação das agências, agência Anvisa, ANTAC, ANAC, ANP e outras, trouxe uma burocracia infernal para dentro do país. Quando o Lula assumiu a presidência, o ministro de Transporte, na época que foi nomeado, ele veio para Manaus e falou: essas agências têm o máximo 2 semanas, nós vamos excluir elas todas. Se eles tivessem feito isso, teriam feito um bem muito grande para a nação. Aí o Lula disse assim: não conseguiu excluir. Aí ele disse: então vocês dão um jeito de sobreviver. O que aconteceu? Eles criaram legislação, multa, burocracia. Tem multa que é vergonhosa, tem multa da ANTAC que é R$1 milhão, entendeu? Então, o que eles criaram? Muita burocracia e muitas atuações. E aí o empresário brasileiro tem que ficar navegando nesse mar de lama, que eu falo, né? Quanto à questão do potencial da navegação. O aproveitamento dos rios da Amazônia, eu acho que nós temos muito a aproveitar. Eu gostaria que o Raimundo falasse sobre isso, que ele tem mais experiência do que eu. Tá bem. Muito obrigado, doutor Irani, pelo seu comentário. Doutor Raimundo Holanda, o senhor poderia comentar a segunda parte da pergunta do doutor José Lacerda? Só complementando aí as palavras do Irani aí, sobre burocracia, as normas e leis na navegação mudam tanto que ninguém consegue ter experiência nenhuma, viu, Irani? Nós somos aí garotos aprendizes o tempo todo. E assim, vou falar só um pouquinho da Paraguai-Paraná, de tanta burocracia no Brasil. As empresas migraram para o Paraná resolveu abrir o mercado para fretamento de embarcações que estavam em desuso nos Estados Unidos, principalmente. E, moral da história, as empresas que operavam no Brasil montaram base no Paraguai e foram para o Paraguai. E hoje, lá na Paraguai-Paraná, nós não temos uma empresa brasileira operando devido à burocracia. Na segunda parte da pergunta, quanto ao potencial dos nossos rios, nós temos aí aproximadamente 40, um pouquinho mais de 40 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis e navegamos apenas em 18 mil quilômetros em todo o Brasil. Eu não poderia te dar o número agora real da Amazônia, mas em todo o Brasil nós navegamos aí, incluindo a navegação gaúcha no centro-oeste, no sudeste e na Amazônia, que é o mais forte, nós navegamos aí em torno de 18 mil quilômetros. E para os senhores terem uma ideia de como nós estamos engatinhando, em tudo isso nós transportamos aí apenas 10% do que se transporta no rio Mississippi. Nós ainda temos que remar muito e destravar a navegação brasileira, principalmente em questão de burocracia e investimento de infraestrutura, para que realmente a navegação possa fluir. Ou seja, o potencial é gigantesco, né? E a diferença entre o que nós transportamos em 18 mil quilômetros contra... Nós só transportamos 10% do que se transporta no Mississippi. No Mississippi, a navegação interior, fluvial, é uma questão de Estado. Quem toma conta é o Exército. Aqui na Amazônia, principalmente, nós estamos entregues à pirataria.
É isso mesmo. Muito obrigado, doutor Raimundo Holanda. Bem, amigos, nós temos só mais 10 minutos para encerrar e temos ainda 2 pessoas inscritas. Então, eu vou pedir que é o João Oliva e o Edeon Vaz. Eu vou passar agora a palavra ao João Oliva, mas peço que faça a pergunta objetiva e curta. Tá bem, João Oliva? E depois o Edeon Vaz. Está com você, João Oliva, por favor. Ok, primeiro, bom, muitos me conhecem, alguns me conhecem, sou o João Oliva, sou empresário de transporte e presidente da Associação de Transportadores de Manaus. Cumprimentar o doutor Belisário, o doutor Jaime Benchimol, o doutor Raimundo Holanda e também, principalmente, o doutor Irani Bertolini aí, que é um amigo de longas datas também. Eu ia falar sobre praticagem, mas eu acho que isso aí já foi muito falado, até porque praticagem é um absurdo, é um monopólio, o prático vai para dentro do navio, não se responsabiliza por nada, tudo que acontecer não tem responsabilidade e custa muito caro. Mas eu queria fazer uma pergunta mais para o doutor Irani Bertolini, específica da Zona Franca. Zona Franca é a nossa vitrine aqui do Amazonas, as indústrias deveriam ser bem cuidadas aqui, as nossas vias. Existe um projeto iniciado aí em 2019, depois de muita luta, o dinheiro, os recursos já reservados e a obra não anda. Existe um convênio entre Suframa e Prefeitura para a execução dessa obra de drenagem e pavimentação nas ruas do distrito, que deveria ser uma coisa maravilhosa para os olhos dos investidores e para o tráfego de mercadorias e pessoas, e isso vem se arrastando. Gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre isso, principalmente o doutor Irani Bertolini, que sofre também junto com a gente aqui. Doutor Irani, por favor. Infelizmente, essa questão das rodovias lá do distrito, das ruas do distrito, é uma guerra município e Suframa. O município diz que é a Suframa que tem que fazer, a Suframa diz que é o prefeito que tem que fazer. E quem fica prejudicado é o usuário, que somos nós, né? Infelizmente. E eu acho que a gente teria que fazer uma pressão com esse pessoal para terminar essa história. Existe o recurso, mas o asfalto não aparece. Infelizmente, aqui em Manaus nós temos esse problema há anos já. E houve também muita corrupção, vocês sabem que já houve até a nossa diretora da Suframa foi praticamente exonerada por causa dessa confusão aí de corrupção, apesar que eu acho que ela não tinha culpa nenhuma, né? Ela foi usada, mas eu acho que nós temos que fazer o que o Oliva está fazendo, botar a boca no trombone para ver se isso acaba. Obrigado. Muito obrigado, doutor Irani. Doutor Raimundo Holanda, o senhor gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Doutor Belisário, eu conheço pouco aí o distrito de Manaus, eu sou amazonense, mas moro há muito tempo fora e não conheço desse sistema aí em relação aí ao distrito industrial, prefiro ficar fora, ok? Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para o Edeon Vaz. Peço que faça a pergunta objetiva e curta. Edeon, está com você. A palavra, por favor. Boa noite a todos. Aos que não me conhecem, eu sou Edeon Vaz Ferreira, sou presidente da Câmara Temática de Logística do Ministério da Agricultura e diretor executivo do Movimento Pró-Logística de Mato Grosso. Um abraço para o Irani, para os meus amigos Pagô, Dodô, né? E o Raimundo Holanda. Eu queria fazer... Primeira pergunta, na verdade, é para o Belisário. Está sendo gravado, Belisário? Isso aí vai ser disponibilizado? Sim, está sendo gravado, eu vou disponibilizar. Sim. Tá. Agora eu peço que seja breve, porque a gente está no limitezinho do nosso tempo. Infelizmente, fiquei por último. Eu só quero fazer uma colocação. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Infraestrutura para a criação do DTE, que é o Documento de Transporte Único Eletrônico. Então, eu gostaria muito da participação dos empresários de Manaus, dos empresários tanto da
hidroviário quanto rodoviário, que nos ajude na discussão dos temas, né? A segunda coisa, bem rápido, a BR-364, ela vai ser concessionada, todos sabem disso. A ideia nossa é embutir um valor no valor da tarifa da concessão da BR-364 para subsidiar a dragagem, a manutenção, a sinalização do Rio Madeira, porque não tem razão a não ser levar para o próprio rio. Então, se nós fizermos a concessão do corredor logístico, é diferente da gente fazer uma concessão do corredor rodoviário. Então, essa é a ideia, e se o Irani e o Raimundo puder comentar, eu agradeço. Muito obrigado, Edeon Vaz Ferreira. Doutor Irani, o senhor gostaria de comentar, por favor? Sim, acho a ideia do DPE muito importante, tanto para o rodoviário como para o hidroviário. E, inclusive, eu faço parte do conselho da CNT, nós temos debatido isso e o nosso presidente está trabalhando no sentido que isso aconteça. E, quanto ao pedágio, subsidiar a dragagem, eu acho maravilhosa a ideia, porque o pessoal do Ministério da Infraestrutura falaram em privatizar a hidrovia. Mas vai privatizar uma hidrovia que não existe, né? Então, se fosse para privatizar, teria que antes transformá-la em hidrovia para depois privatizar. E essa ideia do Ideão de o pedágio da 364 subsidiar a dragagem, eu acho que é maravilhoso. Acho que é uma ideia interessante e a gente deve trabalhar no sentido de que isso aconteça. Muito obrigado, doutor Irani. Doutor Raimundo Holanda, o senhor gostaria de comentar também? Olha, Belisário, eu acho que o Irani já comentou a respeito, é o que nós pensamos aí. Eu até ontem participei de uma reunião sobre o DTE e a única coisa que nos preocupa, Edeon sempre está conosco, é grande parceiro, é de que, como o Brasil é totalmente rodoviarista, não cria uma lei direcionada para o rodoviário e repasse ela para a navegação com características totalmente diferentes. Isso nos preocupa, que de repente tem que ser alguma coisa a mais que a navegação brasileira vai ter que se adaptar. Quanto a essa questão do pedágio, eu acho que isso aí seria fantástico se acontecesse, até não só na questão do Rio Madeira, mas também na 163, lá no Tapajós, e quem sabe ali as rodovias ali que ligam ali, vão abastecer ali a Tocantins-Araguaia. Então, eu acho que teria que ser de uma maneira geral para não discriminar uma em relação à outra, teria que ser no geral. Então, conte aí com o nosso apoio, que a gente vai estar junto sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, doutor Raimundo Holanda e doutor Irani, ainda tem uma última pergunta que foi encaminhada pelo chat por um dos participantes, que está identificado como A. Henrique. E ele escreveu o seguinte, essa participante escreveu o seguinte: qual o problema para a conclusão do linhão de energia Manaus-Boa Vista? Algum de vocês teria como comentar? Doutor Irani? Olha, do que eu conheço, o nosso presidente tem se esforçado muito para concluir esse linhão, e nós temos lá uma área indígena, aí entra um monte de outros interesses, né? E ele tem tido bastante dificuldade para conseguir liberar a questão ambiental para poder esse linhão chegar lá. Esse é o conhecimento que eu tenho e, infelizmente, as coisas aqui no Brasil são bastante complicadas, principalmente quando mexe com a parte indígena, né? Exatamente. Já a BR-174, a gente tem horário para passar, que eu acho um absurdo, né? Nós temos que sair às 6 da manhã, nós não podemos rodar 24 horas. É uma rodovia federal, é uma rodovia do país, e nós não podemos viajar 24 horas por dia. Eu acho que é um absurdo isso. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Irani. Doutor Raimundo, o senhor quer fazer algum comentário? Doutor Raimundo Holanda? Belisário, é um assunto que eu não conheço, eu prefiro mais escutar para aprender alguma coisa aí sobre o leão.
Ok. Tá bem, muito obrigado. Bem, dito isso, então, nós encerramos essa live. Foi uma grande... Em nome da associação... Pois não? Quem é? Sou o deputado Edinho Bess, aqui representando a Freloge. A Freloge é a Frente Parlamentar Mista da Logística e Infraestrutura do Brasil no Congresso Nacional. E está aí o Edeon, que participa conosco nas reuniões. Tem o IBL, o presidente é o senador Hélio Fagundes. Estamos deixando um abraço para vocês. Fui convidado, estou aqui participando, fiquei bastante atento. Aí nós temos vários amigos aí, já participaram de reuniões conosco, de debates, de palestras, inclusive o Dodó, né, que no encontro que tivemos em Belém do Pará, ele estava junto e vocês repetiram muitas das questões, dos obstáculos citados por eles. Estou colocando a Freloge, o Congresso Nacional, à disposição de vocês. Um abraço e parabéns aí pela iniciativa. Deputado, muitíssimo grato por sua atenção, por sua participação. Muito honrado. Bem, então, em nome da Associação Panamazônia, eu agradeço a todos os participantes, especialmente nossos especiais agradecimentos ao doutor Irani e ao doutor Raimundo Holanda. E eu gostaria de deixar agora a palavra, primeiramente, com o doutor Raimundo Holanda, para suas considerações finais, e, ao final, ao doutor Irani Bertolini, que foi nosso palestrante principal, para suas considerações finais também. Doutor Raimundo Holanda, a palavra está com o senhor para suas considerações finais, por favor. Ok, doutor Belisário, muito obrigado. Eu agradeço o convite, peço desculpas aí pela participação improvisada. Talvez não tenha saído como eu pensei, mas a gente aí pensa que colaborou um pouco aí do pouco conhecimento que se tem da navegação, que não é muito, até porque as normas, leis, tudo isso mudam constantemente. Nós somos aí um eterno aprendiz de navegação. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, fantástico. Eu acho que é um de muitos que vão vir e, de certeza, a logística brasileira vai ganhar bastante com um evento desse tipo. Parabéns a todos, meu irmão Irani, parabéns, abraço forte, nos vemos logo mais. Obrigado. Doutor Raimundo Holanda, sua participação foi excelente, não se preocupe. Apesar desse problema da internet, correu tudo bem, foi excelente. Muito obrigado mesmo, ficamos em débito com o senhor. Doutor Irani, a palavra está com o senhor para as considerações finais e para encerrarmos. Muito obrigado. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de fazer parte dessa palestra, desse debate. É muito produtivo. A gente teve a oportunidade de apresentar os nossos entraves e as soluções e, assim, trocar informações, que é muito importante, porque tem coisas que acontecem na Amazônia que não é de conhecimento da maioria das pessoas. E é importante nós ter o deputado participando da nossa live, porque ele leva para o Congresso as nossas solicitações, as nossas preocupações com o transporte e a logística na Amazônia e no Brasil. Eu acho que foi muito produtivo, eu quero parabenizar os organizadores, valeu, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de passar a participar e palestrar aqui nessa live. Obrigado. Muito obrigado, doutor Irani. Foi uma grande honra. Obrigado a todos, boa noite. Nos vemos na próxima, então. Até logo.